tema que eu vou apresentar para vocês, dentro das minhas limitações de conhecimento, obviamente, diz respeito a Allan Kardec e suas obras. Mas antes que iniciemos a exposição do tema, eu gostaria de convidá-los a uma breve oração inicial. Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nos reunindo, melhor dizendo, num novo formato virtual, para que possamos dessa maneira também nos proteger com relação à contaminação do Covid. Pedimos a intuição dos bons espíritos que trabalham na seara do bem, para que possamos colocar aqui as informações de forma simples, clara, objetiva, para o bom entendimento de todos. Que assim seja. Meus queridos, então vamos iniciar aqui a apresentação do nosso tema. O que nós veremos nessa exposição? Veremos 4 tópicos. Não dá para falar de Allan Kardec sem falar do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, que sempre aconteceu, sempre acontece e sempre acontecerá via mediunidade. Traremos aqui uma breve história dos fenômenos que sempre aconteceram na história da humanidade, desde os tempos primitivos até o momento de hoje. Traremos uma breve biografia sobre Allan Kardec, para que possamos entender quem foi o homem antes de Kardec. Afinal de contas, entre o nascer do homem Hippolyte Denisard Rivail e Allan Kardec, passaram-se 50 anos. E por que isso era necessário? E falaremos, por fim, finalizando a nossa apresentação, sobre suas obras. Nós pesquisamos todo o conteúdo que será aqui apresentado em 3 fontes, em 2 biografias de Allan Kardec, uma de Demóstenes de Jesus Pontes e outra de Edson Aldi. E as outras considerações foram retiradas do site da Federação Espírita Brasileira. Bom, que iniciemos, pois, a apresentação do nosso tema. É muito importante falar do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos e que ele se processa por intermédio da mediunidade, melhor dizendo, por intermédio dos médiuns, porque esse foi, por assim dizer, o método utilizado por Kardec para questionar os espíritos sobre os mais variados temas. Por exemplo, o que é Deus, quem foi Jesus, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Então, Kardec se utilizou da mediunidade das pessoas encarnadas, para poder construir, elaborar e finalmente publicar as suas obras. Eu trouxe para vocês aqui apenas para um desenhar didático de alguns conceitos sobre a mediunidade. Saibam que, para que os espíritos possam se manifestar no plano material, é necessário o médium. O espírito, para se manifestar no plano físico, ele precisa do corpo físico. Então, o fenômeno da mediunidade nada mais é do que um transmitir de informações do pensamento do espírito para o pensamento, para o cérebro do médium. E ele, captando esse pensamento, ele o transmite com suas próprias palavras. E foi assim que o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos se estabeleceu e se estabelece até hoje na história de toda a humanidade. Desde o tempo dos homens nas cavernas, porque mesmo lá, no início da civilização humanoide,
momento em que os espíritos encontram um corpo hábil para o desenvolvimento da sua intelectualidade, a espiritualidade superior, Jesus e os espíritos de alta escola já estavam presentes na direção do planeta Terra. E Demóstenes de Jesus Pontes nos apresenta aqui uma classificação didática, acadêmica do mediunismo. Ele trata, por exemplo, do mediunismo primitivo, como sendo exatamente este momento tão rústico, tão inicial da formação do homem, né? Da chegada do homem à Terra, e a partir daí, em toda a sua história até os dias de hoje, e também com vistas ao futuro, a fim de desenvolver a sua intelectualidade. Naquele tempo, a mediunidade era algo grosseiro, era algo pontilhado de violência, mas configurava-se como sendo uma força real, uma força concreta, positiva, e que os homens primitivos já entendiam ela como realizada por algo superior a eles. Daí surgiram as práticas mágicas e supersticiosas. Com o desenvolvimento da intelectualidade humana, entramos aí nas sociedades agrárias, e o que caracteriza uma sociedade agrária é realmente a reunião num grupo pequeno de pessoas, uma aglutinação tribal. E nesse momento se aprofunda a crença nos espíritos. E todos os fenômenos considerados por esse agrupamento de pessoas como algo superior à capacidade humana, era por eles tratados como algo divino, né? Algo extraordinário, paranormal. Inicia-se nessa época o culto ao Deus Sol, ao Deus Lua, à Terra, ao fogo, aos fenômenos da natureza. Passamos pelo mediunismo oracular, quando começamos a deixar o campo e a criar as cidades. Então surge aí o processo de urbanização. Nesse momento também surge o Estado teológico, surgem os grandes impérios da antiguidade, né? E o oráculo passa a representar as divindades na Terra. O templo passa a ser oficialmente, melhor dizendo, o representante das divindades na Terra. Então as pessoas devem culto aos deuses por intermédio do templo, assim como, por exemplo, consultavam os médiuns da época. Entramos na sequência do correr do tempo e do desenvolvimento da intelectualidade da humanidade, aprimorando assim a sua capacidade de entender as leis da natureza, entramos no horizonte profético. E isso se traduz num avanço da humanidade. Os homens eles se livram do gregarismo, os homens eles se entendem, compreendem, aceitam e assumem as suas potencialidades, né? E surge nesse momento, né, a filosofia grega, o profetismo hebraico, o misticismo hindu, o moralismo chinês, o patriarcalismo mesopotâmio, né? E por assim adiante. E o médium ele já não se vê mais alguém que é manipulado pela espiritualidade. Ao contrário, conhecendo as suas potencialidades, o médium passa a se encontrar como um intérprete e não como um simples mensageiro. E aceita que acima dele só Deus, não outros espíritos. Com o advento de Jesus na Terra e a vinda de uma nova revelação, colocando Deus não mais como aquele Deus de Moisés, um Deus todo-poderoso, mas um Deus extremamente rígido, vingativo, belicoso, né? Que impõe leis e, com relação ao descumprimento dessas leis, ele nos impõe uma série de penalidades, e penalidades num caráter de eternidade, né?
Não, Jesus nos traz um Deus Pai, o conhecimento, o entendimento de um Deus Pai, um Deus zeloso, um Deus que cria o homem para a evolução na sua intelectualidade e moralidade e para o fim de que ele entenda, compreenda o que é o bem e passe a viver segundo esses novos ensinamentos. Nesse momento, a figura de Deus não é mais mitológica. Ela é algo real, algo que a inteligência humana consegue raciocinar, racionalizar e aceitar, né? Então, ele os traz ele posiciona Deus como algo essencialmente espiritual e ele passa a entender a necessidade e a existência das leis divinas. A Revista Espírita, em janeiro de 1868, traz uma afirmação de Kardec que eu vou ler para vocês neste momento. E que trata a respeito do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos como sendo algo pertencente à lei natural, né? Algo extremamente natural, ainda não entendido pela sociedade humana, mas que não é uma invenção da atualidade, ao contrário, de sempre existiu, como já o dissemos há pouco. Embora os fenômenos de que nos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais gerais, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais remotas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Assim, pois, desde que estão na ordem das coisas, sua causa é tão antiga quanto o mundo e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. Portanto, o que hoje testemunhamos não é uma descoberta moderna. É o despertar da antiguidade, mas da antiguidade desembaraçada do envoltório místico, que gerou as superstições da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso no campo das coisas positivas. O que o Kardec quer deixar claro aqui é que o fenômeno sempre existiu, o homem não o compreendia em razão das suas limitações intelectuais, mas que com o passar do tempo o fenômeno permaneceu constante, né? E a época de Kardec houve uma explosão da manifestação dos espíritos em todo o mundo, e a gente vai abordar exatamente esse fato, que tinham por objetivo despertar a curiosidade do ser humano, a atenção do ser humano para o fenômeno, para que ele o investigasse com seriedade e o fazendo desta forma chegasse a essas razões, né, racionais que temos sempre exposto na apresentação dos preceitos da doutrina. Gostaria também de reforçar que Kardec não foi o único precursor da doutrina, da existência do plano espiritual, melhor dizendo. Houveram precursores de Kardec a essa possibilidade da existência dos espíritos e do plano espiritual. Entre eles destacamos aqui dois, Swedenborg, o barão Emanuel de Swedenborg, um sueco nascido em Estocolmo. Ele era um homem extremamente culto, publicou diversos tratados de mineralogia, física, matemática e astronomia, publicou alguns livros que revelaram a existência dos espíritos e do plano espiritual. Um desses livros foi Arcanos Celestiais. Ele recebeu uma revelação por intermédio de um espírito, e esse espírito se apresentou a ele como sendo Deus, e lhe passou o conteúdo que ele trouxe a respeito dos espíritos e de como é a vida no plano espiritual. Interessante que Swedenborg era vidente. Ele conseguiu visualizar, no exato momento em que acontecia um incêndio na sua cidade, né, ele estava em viagem, ele visualizou o incêndio que acometeu a cidade, né, saiu de onde estava, chegou lá na cidade, e o único ponto que não havia sido queimado era a sua casa. Então, assim, a profecia, a visão dele se mostrou real, né? E ele também publicou um outro livro intitulado de A Verdadeira Religião, em que ele coloca os dois grandes aprendizados do ser humano, que promovem a transformação do ser humano, o amor e a sabedoria.
Andrew Jackson Dias, ao contrário de Swedenborg, nasceu numa família extremamente simples, ignorante, pobre, né? Mas desde tenra idade ele desenvolveu uma mediunidade muito ostensiva. E, em especial, a capacidade de ver através dos corpos. E com essa possibilidade, ele chegou a diagnosticar doenças e a tratar doenças das pessoas que o procuravam, né? Num determinado momento, ele se viu transportado em transe mediúnico para as montanhas de Catskill, distante 40 milhas da sua casa, onde ele recebeu a visita de 2 espíritos. Na verdade, ele se desdobrou, né, em transe mediúnico para um outro local. E ali ele recebeu a visita de Claudius Galeno, um médico e filósofo grego, que lhe passou ditados sobre medicina. E também ele conferenciou, por assim dizer, com Swedenborg, que ele fez dissertações de cunho moral. Ele psicografou mais de 30 livros e chamou toda essa coleção de filosofia harmônica, né? E nesses tratados, nesses livros publicados, né, ele trouxe para todos nós uma obra filosófica das mais profundas e originais, trazendo, né, segredos da natureza e o surgimento do espiritismo como doutrina e como prática mediúnica. Interessante que em 31 de março de 1848, a espiritualidade diz a Andrew Jackson Davis sobre o advento de Hydesville, que agora nós vamos comentar com vocês. Hydesville foi o grande fenômeno, né, que é considerado hoje pela doutrina espírita como um marco no início da informação para toda a sociedade humana a respeito da existência dos espíritos e do plano espiritual. Na verdade, foi a época de Hydesville que os fenômenos de comunicabilidade dos espíritos explodiram em todo o mundo, em especial em Hydesville, em virtude até da grande exposição que esse caso teve, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Mas trata-se de uma coisa bem simples. Uma família alemã se muda para uma cidade no interior, para um sítio no interior dos Estados Unidos, em Hydesville, e nessa casa ela se vê diante de fenômenos extraordinários, né, ditos paranormais. Ouviam batidas, pancadas no assoalhos, abrir e fechar de portas, móveis e objetos que se deslocavam sem nenhuma causa aparente, mãos frias e rudes tocavam as pessoas, enfim, né? Mas com o passar do tempo, a família acabou se acostumando com o fenômeno, até porque o fenômeno não lhes causava mal, além do incômodo, em especial à noite, né? E a família Fox começou a chamar as pessoas para testemunharem o evento. Até que, num determinado momento, a filha mais jovem da família Fox, né? A família Fox tinha o Sr. John Fox, a esposa, Kate, que era a filha mais nova, de 12 anos, Margaret, de 15 anos, e a Leia, que era a filha mais velha, casada e que não residia com eles. Numa dessas noites, a menina Kate, de 12 anos, desafiou essa entidade a copiar, né, a reproduzir o que ela fazia. Então, ela deu batidas num determinado objeto, num móvel, e o espírito repetiu exatamente o mesmo número de batidas que a menina Fox depreendeu sobre o móvel. Bom, a partir daí percebe-se que poderia se constituir a possibilidade de se comunicar com esse espírito. E o tempo passou e o que eles conseguiram descobrir é que tratava-se de um espírito, de um homem que fora morto, assassinado naquela casa numa outra época. Ele era caixeiro viajante, chamava-se Charles Rosma. Ele batia de porta em porta, viajando, né, vendendo seus produtos. E a família que morou nessa mesma casa o recebeu, o assassinou e o roubou, né? E o interessante é que, enquanto a família Fox morou ali, nada se descobriu a respeito desse acontecimento,
Até porque o espírito disse que estava enterrado na propriedade e não encontraram nas investigações nenhuma prova disso. Mas 56 anos depois, algumas crianças brincavam ali na casa que já estava abandonada, havia uma parede caída e as crianças encontraram o esqueleto e os pertences do senhor Charles Rosman, ele foi identificado e a partir daí o fenômeno foi comprovado no aspecto de que era um fato real e que todas as informações que foram passadas por esse espírito condiziam com a verdade, né? Por conta dos fenômenos, as meninas acabaram sendo muito conhecidas, as pessoas testemunharam os eventos ali em Hydesville, né? E as meninas acabaram se mudando para Nova York, onde passaram a fazer a apresentação a respeito do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, né? A irmã mais velha sugeriu e trouxe a ideia de que elas cobrassem, passassem a partir daí a cobrar pelas apresentações. Isso lá em Nova York. E nós aprendemos aqui, na doutrina espírita, que quando nos reunimos com boas intenções, com finalidades nobres de estudo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento da nossa moralidade, nós podemos sim evocar os espíritos e ser por eles atendidos para a mesma finalidade. Quando você se reúne para lidar com o fenômeno de forma frívola, não séria, obviamente os espíritos do bem e sérios não estarão ali. É como numa reunião nossa, normal aqui, enquanto encarnados. Se a gente se reúne para fazer uma festa, virão ao nosso encontro pessoas que gostam, nossos amigos que gostam de festa, que gostam de beber, se empanturrar com comida, etc. Mas se vamos, por exemplo, numa igreja para orar, para agradecer, para pedir a Deus, vamos encontrar nesse ambiente pessoas que têm a mesma finalidade. Então, os bons espíritos nos assistem quando temos sempre boas intenções. E o que aconteceu com as irmãs Fox? Foram desassistidas dos bons espíritos, ficaram à mercê de espíritos brincalhões, né, zombeteiros, e por isso acabaram fraudando as comunicações mediúnicas e foram desacreditadas, né? Mas o fato é que o fenômeno ele cumpriu o seu objetivo, né? Era a época da explosão da mediunidade, era a época abençoada de brotar por toda a parte médiums, simpatizantes e investigadores do fenômeno, que, como a testificar o trabalho da espiritualidade maior, explodem numa invasão pacífica e organizada em todo o mundo, como eu já disse para vocês. Vários investigadores sérios se depararam e trabalharam, experimentaram o fenômeno e autenticaram a veracidade do fenômeno. Pronto, se cumpriu, né, a era do fenômeno. As pessoas, ele serviu para chamar a atenção da sociedade humana, para que as pessoas sérias se ocupassem deste fenômeno e o atestassem como algo real. Há espíritos e há o plano espiritual. As consequências práticas disso, a morte não existe. Nós continuamos vivos num outro plano de existência depois da morte. As irmãs Fox ainda viajaram pela Europa, começaram suas viagens pela Escócia, Inglaterra, Alemanha, Rússia e acabaram vindo, sim, para a França. E ali na França, né, toda a sociedade, o fenômeno chamou a atenção, né, era um fenômeno de área geográfica mundial, acontecia na Europa, fez barulho na Europa, fez barulho nas Américas, enfim, virou causa de rodinhas em toda a sociedade na França, desde a alta aristocracia até as pessoas mais simples. Mas se reuniam para especular com o fenômeno. Como hoje fazem as crianças quando a gente é adolescente, com as brincadeiras do copo. A gente assiste muito filme americano com aquela história das tábuas ouijas, né? Enfim, né? Nós podemos entrar em contato com os mortos, mas precisamos imprimir a essas reuniões um caráter sério, de estudo, com uma finalidade direcionada ao bem de todos, né? E não às frivolidades, né? E foi nesse ambiente, né? Inclusive a época de Kardec, o século XIX, foi um século em que o conhecimento humano se expandiu, né? Evoluiu demais.
tanto no campo cultural, no campo intelectual, no campo da tecnologia, né? Foi uma ebulição do progresso em todos os sentidos e que impulsiona a intelectualidade da humanidade adiante. Então, era o momento para que Jesus e a espiritualidade maior trouxessem uma nova revelação à humanidade, que é a revelação do Consolador prometido por Jesus. Jesus mesmo disse no dia de Pentecostes, depois que foi crucificado e depois que depois que ressurgiu, se reuniu com os apóstolos e disse que estava partindo, queria a casa do Pai, mas que nos deixaria um Consolador. E que esse Consolador estaria conosco por toda a eternidade, com a finalidade de nos esclarecer a respeito de todos os desígnios de Deus e de suas leis, né? E é importante destacar para vocês que um homem foi escolhido para reencarnar aqui na Terra e a executar esta missão. Este homem foi o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Né? Quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Seu pai era um juiz, Jean-Baptiste Antoine Rivail, sua mãe, Jeanne Louise do Ramel, e a sua religião católica. Então, Kardec veio do berço católico, mas morava num país protestante. Então, o que ele viveu em termos de religião, naquele momento, foi o que nós observamos hoje, né? Desencontros, muitas vezes levando à violência, a guerras, né? Por conta de dogmas imutáveis, né? E Kardec sempre desejou, sempre contemporizou, no sentido de que a religião deveria unir as pessoas e não afastá-las. Então, ele sempre buscou a verdadeira religião, como todos nós buscamos, né? A sua profissão foi professor, educador, ele dedicou a sua vida à educação, né? Ele foi magnetista, foi tradutor. Há algumas considerações na biografia de Kardec, autores que dizem que ele cursou medicina depois que ele veio de Iverton, outros que não. Os autores que eu li defendem essa situação, mas o fato é que Kardec dedicou a sua vida à educação. Né? Depois de criança, ele foi encaminhado, era um jovem sério, muito comprometido com os estudos e tinha um bom desempenho escolar. Ele foi enviado por seus pais a Yverdon, na Suíça, para estudar no famoso Instituto Pestalozzi. Né? Falava vários idiomas, francês, italiano, alemão, holandês, grego clássico e latim. Casou-se em 6 de fevereiro de 1832 com Amélie Gabrielle de la Combaudet, também professora, só que de letras e belas artes, e Kardec morreu em 31 de março de 1869. Kardec recebeu vários diplomas, recomendações, títulos de mérito, enfim. Era uma pessoa, um homem de gênio, de um conhecimento e de uma cultura diferenciada e reverenciada por toda a sociedade em Paris, pelo Império, pelos reis de outros pontos da Europa, enfim. Kardec era esse homem sério, comprometido com a ciência, cético, honesto, meticuloso, e tinha que ser assim, o homem Hippolyte, né? O professor Rivail tinha que ser esse modelo de homem para que pudesse imprimir uma investigação séria, comprometida, do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, para que ele se tornasse uma grande revelação para toda a humanidade. O que eu coloco aqui em termos de diplomações e publicações é justamente para referenciar, né, esse homem genial que era Kardec, essa inteligência diferenciada que era Kardec. Né? A formação cultural do professor Rivail, como eu disse, né, por volta dos 10 anos ele foi levado a Yverdon, na Suíça,
ele se matriculou no Instituto Pestalozzi, que foi criado, né? E por ali funcionou por 20 anos. Quem o criou foi o professor Johann Henrik Pestalozzi, um outro gênio de sua época, um homem que imprimia aos seus alunos o ensino essencialmente heurístico, ou seja, respeitando a individualidade das pessoas, de cada uma das pessoas, né, e as suas diferenças e capacidades, o aluno ele era estimulado a desenvolver por seu próprio esforço o aprendizado, na forma de que aprenderia tudo que estivesse dentro do seu alcance intelectual e usando a intuição como uma forma de perceber as informações que recebia e vivenciá-las no seu dia a dia. Pestalozzi lidava com professores, com alunos do mundo todo, com culturas diferentes, com crenças diferentes. Mas para ele o mais importante era a igualdade, a solidariedade, a fraternidade entre os homens. E essas três palavras constituem-se por si só num grande sistema de evolução moral de toda a humanidade. Quiçá hoje vivêssemos segundo esses preceitos na prática. O mundo já seria, com certeza, um plano divino, né? E foi nesse meio que Kardec cresceu estudando, ou, como eu disse, um menino de gênio, com 14 anos, ele substituía o professor Pestalozzi quando esse não podia ministrar algumas aulas, dada a intelectualidade precoce do Kardec. Em dezembro de 1854, Kardec ouve dizer pela primeira vez, através de um amigo, o Sr. Fortier, a respeito das mesas girantes, do fenômeno das mesas girantes. Até então, isso acontecia naqueles circos da sociedade parisiense com motivos fúteis, frívolos, né? Kardec, de primeira, desacreditou da informação e do estado de ânimo do Sr. Fortier, que dizia que por detrás dessas mesas que flutuavam, que batiam ao chão, que respondiam às perguntas, Kardec, cético, dizia, olha, eu só vou acreditar quando eu ver e quando me provarem que essa mesa tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir, né, e que ela pode ser magnetizada, ou que ela pode se tornar sonâmbula, né, e responder aos estímulos exteriores. Com o passar do tempo, em 1855, Kardec se encontrou com outro amigo, o Sr. Carlotti, que também lhe falou do mesmo fenômeno, só que Carlotti é um homem mais tranquilo, mais íntegro, mais tímido ao falar. Mas, da mesma forma, Kardec se recusou a acreditar no fenômeno. Mas duas pessoas de seu círculo íntimo afirmavam que por detrás do fenômeno já havia algo inteligente. E isso foi suficiente para atiçar a curiosidade de Kardec e ele se colocar à disposição para frequentar, para assistir a uma dessas reuniões. E foi o que aconteceu em maio de 1855. Ele acompanhou o senhor Fortier à casa da senhora Plaine Maison, uma médium, e pôde testemunhar a olhos vivos o fenômeno da comunicabilidade das mesas girantes, né? Nessa mesma reunião, ele conheceu a família Baldin, que tinha duas filhas e que fazia reuniões a cada 15 dias, e reuniões também com caráter frívolo, mas foi nessas reuniões que ele iniciou a sua interação com os espíritos. As duas meninas eram adolescentes, elas se utilizavam de um cesto com um lápis ao centro e abaixo uma mesa e um papel solto. As duas meninas com as mãos no cesto, a fim de eliminar qualquer tipo de fraude, né? Porque quando se fazia as perguntas, o cesto se movimentava e respondia, né? Através da escrita, as perguntas.
mas você tendo as duas médiuns com as mãos no cesto, né, elas não iriam conseguir representar um mesmo texto e que fosse de comum acordo as duas mentes. Então, provado está que a mente que esboçava o escrito era uma mente exterior às mentes ali presentes das duas médiums, né? E Kardec continuou o acompanhamento dessas reuniões, sempre num caráter de imprimir ali, já enxergando que por detrás do fenômeno havia algo inteligente, extra matéria, e que poderia nos trazer informações de uma nova realidade, tão buscada por toda a humanidade, que é a realidade de que a morte não existe, de que a vida continua após a morte, de que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Enfim, ali ele encontrou as respostas às perguntas que toda a humanidade ainda o faz até hoje, né? O que ele verificou nos seus primeiros resultados, imprimindo uma metodologia experimental, né? Elaborando sempre os seus preceitos, observando atentamente os fenômenos e buscando remontar as causas por meio da dedução e do encadeamento lógico das coisas. Nunca admitindo uma explicação como válida, quando essa explicação não era resolvida por todas as dificuldades que essa questão poderia expor. Né? Mas ele entreviu naqueles fenômenos a chave de um problema tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. A solução que buscara durante toda a sua vida. Né? Então ele sempre agiu assim, ele observava, comparava, julgava, e essa regra foi sempre seguida por Kardec na formulação das suas publicações. Né? Quando Kardec, antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro trabalho dele, né, resultado das suas experimentações do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos via mediunidade, ele, na casa da senhora Jafé, em reuniões em separado, né, não mais com um grupo de pessoas ali presentes, né, que deturpavam, né, a seriedade da reunião, foi combinado com uma espiritualidade maior, que Kardec poderia formular suas questões com essa finalidade de trazer a codificação como uma revelação para a humanidade, e o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele passou pelo crivo de outros espíritos por intermédio da mediunidade da senhorita Jafé. Né? Bom, passamos agora a falar das obras de Kardec. A primeira delas, o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Ele reúne os ensinos dos espíritos superiores, né? E ele é o marco inicial desta doutrina, desta nova revelação para a humanidade, né? Ele trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida, né, para uma parcela considerável da humanidade. O Livro dos Espíritos ele está estruturado em 4 partes e contém 1019 perguntas que foram formuladas por Kardec aos mais variados médiuns, e as respostas também vieram de vários espíritos. Né? No Livro dos Espíritos, nós encontramos exposições sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, sobre as suas relações com os homens encarnados. Ele fala das leis morais ou leis naturais, da vida presente, da vida futura, do porvir da humanidade, enfim. E ele está dividido em 4 livros. O primeiro traz as causas primárias, há exposições, esclarecimentos a respeito de Deus, dos elementos gerais do universo, que são Deus, o elemento material e o elemento espiritual. Os espíritos, por assim dizer. Né? Fala sobre a criação e fala sobre o princípio vital. No segundo livro, nós encontramos considerações sobre o mundo espírita ou dos espíritos. No terceiro livro, nós encontramos esclarecimentos a respeito das leis morais, que são as leis que Deus instituiu para não só criar, mas para também dar manutenção à sua criação. Né?
encontramos nessas leis morais uma série de esclarecimentos a respeito, por exemplo, de fenômenos até então considerados extraordinários ou paranormais, né? Nós simplesmente não entendíamos, né? Não conhecíamos as leis da natureza a tal ponto que classificávamos esses fenômenos como extraordinários. E no livro 4, encontramos considerações a respeito das esperanças e consolações, né? Fala-se ali das penas e dos gozos terrenos e futuros. É uma nova visão que se dá em contraposição à visão das igrejas dogmáticas e ortodoxas a respeito de Deus, de suas leis e do cumprimento dessas leis, gerando castigos ou gozos, né? Então, é uma nova perspectiva realmente que vem de encontro à nossa capacidade de racionalizar a respeito de tudo isso, né, de todos esses temas. O Livro dos Médiuns foi publicado em 15 de janeiro de 1861. Ele reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento da mediunidade. Fala sobre as dificuldades e os tropeços na prática do espiritismo, do contato com os espíritos. Ele apresenta ainda na parte final um precioso vocabulário básico espírita. Na verdade, o Livro dos Médiuns, ele é um compêndio, é um manual para todas as pessoas que querem se aprofundar nas experimentações mediúnicas. Ali nós vamos encontrar tudo o que é necessário para que possamos realizar, né, as nossas reuniões mediúnicas de maneira adequada, né, com uma finalidade bem delineada, com seriedade, com compromisso, com o fim de aprender a respeito da vida, não da vida entre o nascer e morrer, mas da vida dentro desse contexto da eternidade, sobre Deus, sobre Jesus, sobre tudo, né? Então, é um manual prático para o exercício das reuniões mediúnicas e da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 15 de abril de 1864. Entendemos que, quando Jesus proferiu seus ensinamentos na forma de parábolas, muitas delas não eram totalmente entendidas. E, pasmem, nem por seus apóstolos. O Evangelho, ele traz esses ensinamentos do Cristo e traz uma revisão, traz um esclarecimento atualizado a respeito desses ensinamentos. Sobre a ótica agora da racionalidade. Agora entendemos melhor os fenômenos da natureza, os milagres que Jesus executou. Decorriam de fenômenos que têm a sua base na execução de leis da natureza, que ainda desconhecemos, mas que os espíritos manipulam, né? Na verdade, o espírito ele manipula energias que nós, né, seres grosseiros, ainda aprisionados à carne, não conseguimos manipular ou sequer entender. E no Livro dos Espíritos nós encontramos o esclarecimento de todos esses ensinamentos, entre eles a questão dos milagres. Que, claro, eram fruto de Jesus, um espírito perfeito, um espírito puro, que presidiu a formação da Terra. Estava plenamente consciente, né, enquanto encarnado, do seu trabalho aqui perante a humanidade. Tinha uma mediunidade extraordinária que nenhum dos espíritos que aqui habita ou volita tem. Realmente Jesus é o espírito de maior escola, né, que orbita no plano terrestre. O Céu e o Inferno, né, publicado em 1º de agosto de 1865, ele tem por objetivo demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual, que tem relação direta com a consequência dos atos aqui realizados no plano da carne. Ele se divide em duas partes. A primeira estabelece um exame comparado
das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Né? Então ele fala, né? Ele trata da morte das crianças, das pessoas que nascem com deformações, dos acidentes coletivos, enfim, de uma série de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Procura ele estudar, esclarecer, por exemplo, temas como o céu, o inferno, anjos, demônios, penas eternas, purgatório, a morte, enfim. Né? Tudo isso nós vamos encontrar no céu e no inferno, neste livro. Né? Ali na segunda parte nós encontramos o testemunho de espíritos diversos, né? Que viveram na terra, né? Na carne, e depois de morte eles vêm nos trazer seus depoimentos, né? Espíritos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, mas também de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, né? E que se encontram aí em expiação terrestre. A Gênese, publicada em 6 de janeiro de 1868. É um livro que nos traz uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse de todos nós, né? E que são sempre abordados de forma lógica, racional e reveladora. Ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, nós encontramos considerações sobre a origem da Terra, numa forma extremamente coerente, racional, embasada num raciocínio científico, né? Fugindo às interpretações misteriosas e mágicas que encontramos, por exemplo, na Bíblia. Na segunda parte, nós encontramos explicações, conceitos e explicações a respeito dos milagres, sobre a natureza dos fluidos, né, desse fluido cósmico universal, desses fluidos que os espíritos manipulam para criar matéria, né, e também sobre fatos extraordinários contidos no Evangelho. Na terceira parte, nós encontramos considerações sobre as predições do Evangelho, sobre os finais do tempo, a nova geração, que essa nova geração marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Obras Póstumas foi um livro que foi publicado depois que Kardec morreu, e ele nos traz uma série de escritos, de estudos, né, de experimentações de Kardec, ainda não contidas nos outros livros. Na sua introdução, há uma biografia do codificador, seguida de um discurso de Camille Flammarion durante o velório de Kardec, né? Ele divide-se em 2 grandes partes. A primeira aborda assuntos como caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos, né? Traz sobre questões sobre alternativas da humanidade, expiações coletivas, liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Né? Fala sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, enfim, né? Na segunda parte, nós encontramos apontamentos em torno da iniciação espírita e o roteiro missionário de Kardec, né? Assim como uma exposição de motivos que é apresentada na Constituição do Espiritismo. O livro O que é o Espiritismo? Esse livro, na verdade, é um resumo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Kardec o escreveu para aquelas pessoas que estão chegando agora, estão ouvindo dizer do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos e querem entender o que é a doutrina espírita. Então, em poucas páginas, ele traz um resumo sobre o Livro dos Espíritos, né? E isso está lá numa das 3 divisões, né? Então, o livro ele se divide em 3 capítulos. O primeiro, sobre a forma de diálogos, né? Kardec troca a correspondência com 3 pessoas. E essas 3 pessoas são críticos da doutrina. Mas num ambiente extremamente de camaradagem, de respeito mútuo, Kardec responde às arguições de um cético, de um padre e de um crítico, né? E traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina. O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e experimental, né? É um resumo do Livro dos Médiuns, e no terceiro capítulo é publicado o resumo do Livro dos Espíritos, né? Então, basicamente, ele é aquele primeiro livro que todos nós devemos ler para entender
exatamente o que é o Espiritismo e, a partir dele, nos aprofundarmos na leitura, na pesquisa e na experimentação de todo o conteúdo presente na codificação. Mas vale lembrar que devemos também, para todo aquele que tem o interesse de estudar a fundo a doutrina espírita, que como eu está aqui hoje, né, se propondo a divulgar a doutrina espírita, aqueles que querem realmente conhecer os detalhes mais aprofundados da doutrina, não devemos abrir mão de ler a revista espírita em todas as suas publicações durante os seus 11 anos, lá iniciando em 1858 e terminando em 1869. É no interior dessas publicações, dessa revista, que encontramos todos os detalhes sobre a experiência de Kardec, desde o primeiro momento até o momento da sua morte, né? Nós vamos encontrar aí também, e Kardec, ao idealizar a revista, ele, além de trazer as informações das suas experimentações de uma forma clara, simples, de modo que todos que a lessem, que todos os leitores que assinassem a revista pudessem entender, ele traz todas as considerações sobre a sua experimentação com os espíritos via mediunidade, né? Traz relatos de médiuns, de espíritos, enfim. Mas tinha um outro objetivo também, que era de Kardec poder perceber, através dessa troca de correspondências, porque as pessoas liam a revista e se correspondiam com ele. Então, ele era uma forma dele, era um termômetro para que ele pudesse perceber qual a reação do público que lia as suas obras. Então, foi realmente um meio de comunicação que Kardec conseguiu estabelecer com os seus leitores. Então, é muito importante para todos aqueles que querem estudar a doutrina espírita que também leiam todo o conteúdo presente na Revista Espírita nas edições de 1858 a 1869. Finalizando a nossa apresentação, né, eu gostaria de destacar a figura de Leon Denis. Meus irmãos, nós estamos aqui encarnados. Antes de chegarmos aqui, vivemos no plano espiritual. E é lá onde nós passamos a maior parte do tempo. Lá nós tomamos conhecimento das nossas vidas anteriores, de todas as nossas experiências anteriores. E, de posse dessas informações, nós planejamos a nossa reencarnação. Como espíritos imperfeitos que somos, precisamos encarnar em planos de provas e expiações como a Terra. Com Kardec não foi diferente. Só que Kardec veio com essa missão de apresentar à humanidade esta nova revelação, que é a da existência dos espíritos e do plano espiritual, né? Então ele veio nesse caráter missionário, mas como todos nós, ele teve o livre-arbítrio, e por diversas vezes, ele, conversando com amigos e inquirindo os espíritos, ele cogitou de abandonar o projeto. Mas como era um homem comprometido, sério, audaz, ele aceitou o desafio e cumpriu com honras o propósito dele. Mas, se não tivesse dado certo com Kardec, nós teríamos outros expoentes para a doutrina espírita, para a nova revelação para a humanidade. Um deles é Leon Denis, um homem que, diferente de Kardec, não nasceu numa família já planejada e que condições de suprir as necessidades de seu desenvolvimento intelectual. Leon Denis, ele foi um autodidata, ele se preparou em silêncio, uma pessoa extremamente simples, nasceu, viveu e morreu na pobreza. Desculpa. Mas nos deixou uma obra monumental que enriquece qualquer biblioteca espírita. Podemos citar Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e outras obras de Leon Denis, que constituem uma sequência de ensinamentos e de melhor esclarecimento a respeito dos espíritos e do plano espiritual. Então, sintam-se convidados a conhecer e a ler também Leon Denis.
Meus amigos, termino lendo algumas referências bíblicas e também de Emmanuel e do Livro dos Médiuns, que reforçam que aquela pessoa que busca a verdadeira religião, não verdadeira religião no sentido dogmático, mas a realidade da vida de todos nós, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos. Somos espíritos criados por uma inteligência suprema, que é Deus, que é a causa de todas as coisas. E para que você conheça verdadeiramente esta realidade, está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá na doutrina espírita, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, intuído pelo Espírito Emmanuel. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com um sentimento livre de compressões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. No mesmo livro, não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para lhe entendermos a grandeza, entendamos a grandeza em novas facetas do pensamento. E no Livro dos Médiuns, capítulo 3º do Método, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Muito obrigado pela atenção de todos. Os convido agora a uma oração final. Mestre Jesus, irmãos que nos acompanharam nesta reunião de estudo, obrigado por esta oportunidade, que possamos interiorizar essas informações e, interiorizando-as, possamos compreendê-las e vivenciá-las na nossa prática diária. Que possamos seguir com nossa vida neste momento tão diferente para toda a humanidade na Terra, entendendo a pandemia como uma grande lição de aprendizado que nos impulsionará rumo à moralidade, né? É o momento não de reclamarmos, de querer buscarmos culpados, não. É o momento de nos unirmos e de estendermos as mãos àqueles que mais sofrem. Que Jesus nos fortaleça neste momento, nos una e nos abençoe. Que assim seja. Até a próxima, meus amigos, e muito obrigado.